pra isso, mas assim, eu não tenho muita importância. Estrela mesmo. Eu não faço muita questão de tirar foto com ninguém, mas pro Paulo, ela pega a pessoa, chama até pra sentar na mesa pra comer junto, entendeu? Deixa eu contar uma história. O programa tá muito engraçado, não tá bom? Eu tô errado, Ivan? Tá não. Que a gente costuma dizer para ter o cuidado da performance não inibir a unção. E o que a gente está vendo cada vez mais é isso. É a unção sendo inibida por uma performance, por um perfil artístico. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Descer nesse. Eu creio. Tá vendo aí? Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida. Muito bem-vindos a mais um podcast do Balaio e hoje eu vou te falar uma coisa, você percebeu aí, quem está aqui hoje é a prova de que Deus é misericordioso. Eu acordei pensando, cara, vou continuar com esse programa, a gente vai continuar com esse negócio sério mesmo, que a gente vai voltar. Aí de repente, os nossos convidados de hoje vêm reafirmar que não podemos parar. Mas antes de falar dos nossos ilustres convidados, ele, o homem do louvor da Lagoinha, o criador do Três Palavrinhas, o empregado da patroa e o servo dos filhos, Samuel Missaí. Obrigado, Alecão. Estamos aqui mais uma vez. A gente queria muito que esse podcast acontecesse, esse de hoje, né? Um presente para os nossos espectadores e para o nosso coração também. E eu vou dar a honra de apresentar os nossos convidados para ele, o caçulo de sua Ivan e Dona Dice, Dirvan Passos. Quem está aqui com a gente hoje? Muito bom, Alex. É um prazer enorme e é um casal que eu amo de paixão. Sou fã de carteirinha e admiro demais. Que não faz diferença nenhuma para eles. Mas... E você hoje, Alex, está muito bonitinho. Com vocês hoje, Paulo e Fernandinho! Divan, sinceramente, eu acho que você podia ter caprichado, pensado, elaborado um pouco. Divan, vamos fazer o seguinte? Vamos. Quando você saber o nome do convidado, uns 2 dias antes, começa a pensar como é que você vai apresentar, porque você pensou isso agora. Não, é porque você tá bonitinho realmente. Mas você não acha que eles merecem, assim, uma rima mais... Não, merece muito mais, inclusive, de não estar aqui, mas tá bom, então. Começando aqui do meu lado direito, ela, a Paula, minha querida parceira. Paula, eu não tô acreditando que você teve coragem de vir no podcast do Balaio. Muito bem-vinda. Obrigada, meu amigo Alex. Estou muito feliz. Vai Eu já tô vendo isso aí. Tá quase Isso aqui não tá dando certo. Você já olhou, a Paula tá incomodada com isso aqui. Não, eu tô falando retinho aqui, vou assim, deixar ó, pra poder... Não, eu quero você à vontade. Deixa o camaleão no chão aí, pronto. Fica à vontade. Isso. Então, pra mim é uma honra estar com você sabe, né? Te amo. Com Samuel. Acabou, não precisamos falar mais nada nesse programa. Já tira esse pedacinho e bota na Mas com internet. alguns puxões de orelha, Demais. sempre, mas Inclusive, na eu vou benção. confessar um negócio aqui, mas durante o programa, deixa eu acabar de apresentar aqui. Fernandinho, o meu clone, o meu sósia. Como é que ele fica feliz? Ele fica feliz! Rapaz, você quer deixar o Fernandinho feliz? Você que contrata o Fernandinho, fala assim, ó, Fernandinho, você que, quando você quiser, né, a agenda cheia, rapaz, você parece com o Alexa pra ele na hora, você quer qualquer coisa desse cara, é isso. Fernandinho, que bom que você tá aqui. Obrigado, viu? Alegria demais pra mim e pra Paula. Eu gosto de estar com o Alex porque eu me sinto magro perto dele. Ó, e vou falar com vocês. Obviamente, vocês acompanham a internet aí e você não vê o Fernandinho em podcast. Da mesma forma que o André também veio aqui, nós estamos... Samuca, nós estamos com por incrível que pareça, eu quero saber do que você ameaçou ele pra ele poder vir no podcast hoje. Rapaz, o André não vai podcast nenhum, o Fernandinho não vai podcast nenhum. Estão aqui, então pra gente é um prazer poder também dar pras pessoas a oportunidade de conhecer vocês como casal, as pessoas veem muito ali também, né? Coisa no palco, adorador, e não percebe que por trás daquela pessoa que está ali ministrando, existe uma família, existe uma pessoa que tem fragilidade como você, tem dificuldades como você, então eu creio que hoje a gente vai ter essa oportunidade. Mas eu já queria começar, Samuca, honrando nossos convidados. Você comentou que é algo que te chama muita atenção, é uma das atitudes que o Fernandinho tem,
de abençoar a vida das pessoas. Vamos começar já por aí. Não, a gente tava porque antes de começar aqui, a gente fica ali na resenha comendo uma coisinha, né? Que o pessoal da Chão Goiano traz pra gente. Mas eu tava querendo comentar no nosso podcast hoje é que eu acompanho o Fernandinho há muitos anos, desde o começo, né? A gente esteve lá em Salvador, não sei se você lembra. Claro. E nas nossas bate-papo lá em Salvador. Em Salvador não, foi onde? Foi Porto Seguro? Porto Seguro, desculpa. E aí o Fernandinho falando dos violões. Eu sempre gostei muito dos violões do Fernandinho. Toda vez que eu vejo ele com um violão diferente, eu vou procurar saber que violão que é aquele ali. Porque sempre tem um som bonito. Não, só pra saber ver. qual violão que é ali pra eu não comprar. Só pra eu ver mesmo. E aí ele falando sobre a cultura que ele criou de presentear as pessoas com violão. E sempre ser presenteado também com grandes violões, né? Inclusive, vou dar uma pausa aqui. Recentemente, você tem imagem disso aí, inclusive. Você presenteou o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, né? Uhum. Como é que foi essa situação aí de você dar o violão? Era isso que eu queria perguntar, tá, querido? Mas vamos lá, vai. Eu tô fazendo fazer minha pergunta palestra aqui, o cara volta pra dar um negócio. Já prepara. É um podcast dentro do outro. Deixa o Fernandinho falar, gente. Como é que foi o Orlando Sorocaba lá do violão, mano? Então, eu sempre, essa coisa do violão, eu sempre estudo muito, assim, procuro para poder ver, né? Não é só a questão do valor, tem toda uma questão da construção. Também, né, querido? Também. E aí, a gente estava ministrando lá em São Paulo, na Lagoinha de São Paulo. E quando chegou lá, ele estava lá, a gente já se conheceu um pouco e tal. E aí eu tô cantando e sempre... Eu sou muito ciumento com as minhas coisas, né? Até porque eu levo tempo para chegar naquele violão, naquele instrumento. E aí, quando chegou, eu estava justamente com um violão que eu amo muito, né? E que esse violão foi o dono, é um violão irlandês, né? É um Avalon, e esse dono foi quando a gente estava na Inglaterra, não, na Bélgica, né, amor? Ele foi lá levar o violão para mim, então tem toda uma coisa, assim, ele que fez, ele que construiu, então aquele ciúme. E aquela coisa, eu olhava para ele e sempre o Senhor falando comigo, ó, dá o violão para ele. E eu ficava assim, meu Deus, isso é da minha alma, isso é alguma coisa. Deus, faz brincadeira, faz bobagem. E aí Deus, vamos parar com essa palhaçada. E aí eu cantava uma canção, entrava outra, vinha outra, e aquela coisa de novo, dá o violão para ele. Eu falei, meu Deus. Aí eu começo a botar empecilhos, né? Eu falo, vai parar a programação aqui, vai vir um pastor para pregar, tem oferta, como é que eu vou parar isso aqui? Como é que eu vou falar isso aqui? E sempre ficando essa coisa de não. E sempre resistindo. Cara, assim, na hora que acabou o meu tempo, eu lembro que eu tirei o violão, assim, aí eu fui e comecei a falar. Não teve, né? Foi assim, realmente Deus que me impulsionou e para dar. E é algo que eu sempre faço e que abençoa muito a minha vida, né? Isso é uma maneira da gente estar desprendido das coisas, e não só isso, espiritualmente falando, é uma maneira também daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. A gente sempre tem algo para o outro, né? Ninguém é mais do que ninguém, mas existe uma graça de Deus, um favor de Deus sobre a vida de cada um, e é sempre isso que eu faço, né? De dar. Então, Sorocaba, presta atenção nesse violão aí, é consagrado, querido. Não é? Não qualquer vai violão, cantar qualquer coisa nesse violão aí, não, que vai azar, vai te dar maldição na sua vida, hein? Só hino Ô, aí. Jéssica, traz aí pra mim, por favor. Aí, o que acontece? Hoje, quando o Fernandinho chegou aqui no camarim, ele viu esse baixo aqui, ó. Gente, palmas pra Jéssica aí, por favor, a nossa produção eleita. Esse baixo aqui, que segundo o Fernandinho, fala um pouco desse baixo aqui, Fernandinho. Então, eu já estou alguns meses atrás dessa marca de baixo, porque é uma marca que eu gosto muito, ela parou, assim, saiu um pouco do mercado. E há umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu falei com o meu baixista, eu falei, cara, tem esse baixo aqui, mandei uma foto, vamos ver se a gente consegue achar, e sempre eu procurando. E eu gosto muito do modelo dele. Quando eu entro na sala, a primeira coisa que eu vi foi, né, mal falei com o Alex, que eu peguei o baixo e falei assim, cara, quem é o dono desse baixo? Quem que é da igreja? Quem que é o dono desse baixo? É quanto que é? Você perguntou. Quem que é? Quanto Quanto é? Quero Não tá esse baixo. vendendo, ninguém tá vendendo. A Paula falou, mas ninguém tá vendendo. Realmente, Paulo, não está à venda. Toma aqui, Samuca. Esse baixo é do Samuca e o Samuca está falecendo. Eu vou ter o privilégio de fazer a mesma coisa com você. Eu quero te dar esse baixo aqui, que eu tenho certeza que vai ser mesmo pro seu ministério. Vai ser muito bom. E eu fico muito honrado de Fernandinho poder fazer isso por você, porque eu vi você fazer isso tantas vezes.
E poder fazer isso pelo seu ministério, pelo seu baixista, né? Para a família do seu baixista, para mim é uma grande honra. Amém. É seu, querido. Oh, que bênção. Viva o groove. Glória a Deus. Show de bola aí, ó. Vocês não viram, Tobias. mas quando isso aconteceu no camarim, o Fernandinho conseguiu esboçar algum tipo de emoção. Pode ter certeza. A própria Paula tá aí, só quer dizer, né? O Fernandinho bravo é assim. Fernandinho muito feliz. Fernandinho empolgado. Ele conseguiu ser um pouco mais do que isso, inclusive, quando ele viu o baixo, ele falou. Não, com certeza, ele está muito feliz. E o baixista, que está com a gente durante anos, é um dos mais antigos. É um homem de Deus, né? Fidelidade ao Senhor, ao ministério. Então, né, amor, vai estar bem. Uma honra. Cuidado. E eu penso em tudo, né? Assim, os baixos que a gente usa na estrada são os que eu compro, as guitarras, as baterias, as caixas de bateria, os pratos, os violões, os timbres, os microfones. Então eu tenho esse costume de olhar cada setor e comprar para ter aquele tipo de som. Então esse baixo ele tem um som que eu ainda não tinha escutado, e quando eu escutei eu gostei demais e estava atrás dele. Eu espero que seja surpreendido o som da sua guitarra. Não pode dar um abraço ali? Não, já deram lá no canal. Ah, tá. Pelo menos gosta muito de abraço. Aliás, você não gosta muito desse negócio de foto. Fala um pouquinho dessa parte, porque muita gente às vezes acha, não, o cara é estrela, velho, metido e tal. A gente que te conhece é mais tímido para essa coisa de foto, de muito abraço. Explica um pouquinho esse lado seu. Eu não sei se eu sou tímido para isso, mas assim, eu não tenho muita importância. Estrela mesmo. Eu não faço muita questão de tirar foto com ninguém. Né, com as pessoas que eu admiro, que eu gosto. Então, eu meio que transfiro isso para outras pessoas. Quando eu vou para um evento, para uma igreja, eu vou muito focado para aquilo que eu vou fazer, que é ministrar realmente. Então, não é só chegar, né, eu tô ali falando com todo mundo, mas a minha cabeça tá ali no palco, ali, o que vai acontecer, por mais que esteja ensaiado, por mais que eu fico tentando ouvir de Deus. Então, meio que eu fico em outra dimensão, né? E é justamente nessa hora que vem, tira uma foto e eu tento fazer o máximo. Eu confesso assim que não é questão de não gostar, que eu vou para uma finalidade e eu entendo que é uma oportunidade só que eu tenho que fazer. Mas acaba que eu não tenho muito essa, como eu posso dizer, moça, que é boa disso. Essa simpatia, assim. Ô, Paulo, me conta uma coisa. Vocês, às vezes, naturalmente, saem no shopping, né? São pessoas normais, né? Vão no restaurante. Uhum. E, obviamente, no posto de gasolina, deve acontecer sempre alguém querer tirar foto. E como é que é isso? Vocês estão na intimidade de vocês, como é que vocês se sentem? Até para que as pessoas possam saber a hora de abordar e a hora de não. A hora que vocês estão sendo inconvenientes. Como é que funciona isso para vocês? Então, às vezes eu tenho que dar umas cutucadinhas por baixo, assim, para dar uma despertada nele, para dar atenção, porque às vezes ele está ali no telefone e aí a pessoa chega, ela não tem, né, muita noção e pede para tirar uma foto. Então, se ele estiver falando, por exemplo, com você, levar meia hora, a pessoa vai ficar meia hora esperando. Mas não é maldade, é distração, ele não dá muito ele eu acho que no fundo ele não entende muito por que tirar uma foto com ele, né, assim. Ou não entende o porquê, mas não vê necessidade disso. Mas a gente entende que as pessoas querem guardar uma lembrança, porque essa foto vai trazer a recordação de uma canção que trouxe libertação para a vida daquela pessoa, trouxe salvação para a casa dela de alguma forma, um momento de cura, de milagre. Então a gente entende isso. Vocês entendem nesse sentido. Eu sei, agora eu quero saber as pessoas entenderem vocês. Quero que você responda você, Paula. Quando você está jantando ou almoçando com seus filhos, com sua família, que alguém para vocês no meio do jantar, no meio da conversa para tirar foto, como é que você se sente? É desagradável, mas eu entendo, por outro lado, que é o momento da pessoa. Ela não vai ter aquele momento mais. Mas por Paula, ela pega a pessoa, chama até para sentar na mesa para comer junto, entendeu? Deixa eu contar uma história. Tem uma história interessante que é do Felipe Massa. Ele conta essa história que o ídolo da vida dele era o Ayrton Senna. E aí ele fala que a única vez que ele encontrou com o Ayrton Senna, ele era uma criança e o Senna passou por ele quis tirar uma foto e o Senna não quis tirar foto com ele. Eles não conseguiram tirar foto, sei lá se ele foi antipático ou não sei o que aconteceu. E ele falou, cara, a única vez que eu tive com ele pessoalmente foi nesse dia, ele não quis tirar foto comigo e depois ele morreu. Então, a marca que ficou no cara foi o seguinte, foi o dia que ele encontrou com o cara e o cara não quis tirar foto com ele.
Interessante isso, né? Eu achei interessante. Eu achei. Você achou? Não achei nada a ver. Ô, Divan. Massa, foi massa. Aqui é o seguinte. Meio Eu achei triste. interessante essa história. Eu abri uma caixinha de perguntas antes da gravação aqui. E eu tenho algumas perguntas, Alex. Eu posso fazer? Mas Levanta quem a mão. mandou? Vontade, querido. Ele tá magrinho, né? Quem mandou? Tô olhando ele de lado aqui, ele tá... Não, isso é de verdade. Ele tá vindo correndo daí de casa até aqui. Vai Isso é de subir. verdade. A Adriana mandou aqui, é uma curiosidade que ela tem, do casal, Paulo e Fernandinho. Quanto tempo de casado? Foi 3 perguntas em uma. Quando vocês se conheceram e quantos filhos vocês têm? Falei, você é boa de lata, de tudo. A gente... Filhos são 3. Isso aí. São 3, 26 anos de casados. E a gente começou a namorar bem cedinho. Fernandinho saiu do Nordeste, foi lá para minha cidade. Na verdade, primeiro foi para o Espírito Santo. Depois ele foi para Campos, que é a nossa cidade de origem. E lá a gente se conheceu na mesma igreja. Começamos a namorar com uns 16 anos de idade. E quem são os 3 filhos? Azaf, que está aqui no cantinho. Abner e Mariá. Azaf tem 24, Mariá tem 17, Abner 18. Azaf, ele é o autor do bigode mais bonito do Brasil, que dirá o mundo. Eu queria aproveitar aqui e chamar um trechinho de um clipe que eu tive o prazer de fazer, que os filhos cantaram com o pai. Já que você perguntou sobre filhos, um clipe que os filhos cantam, o Abner, então, de uma expressão vazia, absurda. Eu nunca vi um ator tão sem graça na vida igual o Abner. Você viu que o pai e a mãe obrigou o menino a participar, que tudo que ele queria era não estar ali. Os outros 2 são mais parecidos. Olha o Abner, presta atenção no Abner, a vontade que ele tá de fazer esse clipe. Olha o Abner pra cantar ali, Fernando. Foi, que ele não canta, né? Ele toca um pouquinho, né? Mas... E aí ele pegava e tocava, falei, não, tira a música, pra pelo menos você tocar na nota certa, pra ficar direitinho, né? E o Azaf, eu conheço, e ele é mais do seu jeitão, mais caladão assim, mas o Abner, ele é o mais da família, mais bagunceiro, né? É o mais fora da linha calminha, assim, né? Mas o negócio dele não é cantar, né? Tocar. O negócio dele é cavalo. Ele gosta de cavalo, gosta de terra. E a gente fala, eu não sei de onde ele tirou isso. Então ele gosta disso. E aí, para fazer esse clipe, que a gente queria completar a família, foi necessário... Não. Filho, vai, então foi cavalo! Foi necessário incluir a Abner. Ele estava meio sem graça, tadinho, mas... Eu amo. Aqui no podcast também é a mesma coisa. Só que o cavalo é o Alex, né? Ele que dá as coisas pra gente. Tá hilário, tá hilário. Nossa, o programa tá muito engraçado, com essa boca. Eu tô errado, Ivan? Tá não. O Bruno também mandou uma mensagem aqui, respondendo na caixinha. Das suas canções, de todas as canções, qual aquela canção que toda vez que você tá ali ministrando é algo diferente? Uma pergunta criativa, ninguém nunca perguntou isso. Alex, eu sei. Ô Bruno, perdoa aí, viu? Pergunta, você assim, vamos inovar a comunicação de podcast. A música sua que mais te marca, querido? Acho que tem algumas, né? Mas uma canção assim que todas as vezes que eu canto e meio que eu canto as outras, mas essa me faz parar. Em todos os momentos, todas as coisas. Né? Todas as coisas cooperam para o bem. Porque foi num momento muito difícil da nossa vida. A gente tinha acabado de construir uma casa e aí a gente morava perto, o condomínio era perto do rio, teve uma grande enchente na nossa cidade e tomou toda a nossa casa, né? Aquela que a gente tinha poucos meses ali. Então assim, a gente viu as coisas indo embora assim, de uma maneira muito, muito dura, muito brusca. E eu perguntava muito a Deus por que isso aconteceu, né? Eu ficava perguntando, Senhor, por quê? Por quê? E aí um dia Deus me deu esse versículo e na verdade me deu em forma cantada, assim, porque eu comecei literalmente na varanda, eu comecei a cantar, né? Então assim, na verdade eu não tinha pensado no versículo, eu comecei a abrir a boca, foi o Espírito Santo mesmo, e aí me deu essa canção. Então todas as vezes que eu canto eu me lembro desse momento, assim. Que lindo. E você tem uma música especial assim, Paulo, que quando você ministra, tinha que ter uma memória afetiva maior, assim? Então, eu gosto muito das canções mais antigas, como Como Eu Te Amo, Totalmente Teu. Elas me tocam muito profundamente, assim. Mas das mais novas, a música Santo, ela traz um romper. Eu sinto que ela traz um romper no ambiente.
que é a música que aconteceu na pandemia, com toda aquela experiência, né, de não ter o público. Então, eu sinto que quando a gente canta, tem algo diferente. Vou aproveitar, já que você tocou nesse assunto do álbum Santo, eu vou passar aqui um trechinho que tem no making off. A gente pode passar um pouquinho daquela história? Foi um momento muito dramático, a gente estava no Rio de Janeiro, na véspera de gravar um projeto muito grande. Para vocês terem uma ideia, tinha um momento da apresentação que tinham 80 artistas no palco. Adoradores, né, mas artistas. Entre a orquestra, o coral, banda, DJ, enfim, tinha um momento que eram 80 pessoas. A previsão de público era 6 mil pessoas, né? Já ingressos vendidos, cara, estava tudo pronto. E a pandemia estava naquele primeiro lockdown que estava para ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, e tivemos que tomar uma decisão. Olha o que aconteceu, eu acho que isso vai ficar na história, né? Olha o que aconteceu. Muito emocionante, né? Aquele dia e o resultado desse trabalho. E como Deus... O que vocês tiram de lição disso aí? Paulo, Fernandinho, vou começar com a Paula aqui. Como foi para você esse trabalho, essa situação? O que Deus te ensinou com isso? Cada vez mais temor e dependência. Porque diante daquela circunstância, a nossa tendência era realizar as coisas como estava tudo programado, né? Pessoas saindo de outros estados para ir para o Rio de Janeiro. Então, realmente ali a gente precisava estar diante disso, de uma dependência total de Deus, para a gente saber o que fazer. E ter realizado da forma como realizou, né, mesmo sem público, a gente gravando, foi um momento extraordinário, porque a gente não tinha para quem se apresentar, até porque não é a nossa intenção, nunca é a nossa intenção. Quando a gente grava algo, a gente costuma dizer que a gente registra um culto, a gente não grava clipe, a gente não grava um álbum, um DVD, a gente registra um culto. Então, aquilo tudo ali na hora da gravação, quando você sugere, coloca as três banquetas representando, né, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquilo ali foi algo sensacional, assim, e para mostrar realmente para quem era a nossa adoração. E eu falo sobre santo porque é o ápice da nossa adoração, falar sobre a santidade de Deus. Né? Então, para mim foi um momento realmente. E para você, Fernandinho, essa experiência desse projeto, daquela frustração e ao mesmo tempo o gás que você deu ali, que quem assiste, não só você, como a banda, como todo mundo, não dá para acreditar que não tinha público ali, né? Que está vivendo não só a questão de ter público ou não, uma tensão no país, no mundo, né? Daquela doença que a gente não sabia ainda o que seria, que quase inclusive me levou para a morte aí. O que essa experiência gerou na sua vida? Então, eu estava morando praticamente do lado de onde ia ser a gravação, né? Então, de 5, 10 minutos. E eu lembro exatamente quando eu estava fazendo o retorno para chegar no lugar e quando você me ligou e falou, cara, a situação, tal, tô preocupado assim, tal. Eu confesso que na hora, naquele momento, é como se fosse um vazio, assim, como se tivesse tirado do chão, assim. A minha preocupação não era o público, não era, é porque eu também não sabia nem o que era, a gente não sabia nem o que era o Covid direito. Eu não sabia o que era. Era uma coisa muito louca, então eu pensava assim, mas eu vou parar para fechar todo mundo, e quem está aqui dentro? E será que isso mata mesmo? Será que era tudo, era um início, era o início do início do início. Era o primeiro lockdown que ia ter. Então assim, era muito novo, tudo muito novo. Mas eu acho que essa palavra de Paula, né? A gente fez na dependência de Deus. É diferente, né? Porque os nossos arranjos, eles são feitos, né? Você é músico, para aquele momento, para a igreja bater palma, levantar a mão e ter aquele momento de mostrar realmente a igreja. Mas e não tinha ninguém, né? Assim, de gente, né? Mas eu confesso que assim, aquela coisa ali que Deus deu a direção a você de colocar aquelas 3 cadeiras, foi muito bom. Porque era meio que um referencial, você tinha para onde... Porque cara, não tinha, era um vazio, um lugar enorme, você ia lá para um galpão, né? Então assim, aquele referencial da luz ali, aquilo ali foi muito bom, me ajudou muito, né, nessa época. Mas eu penso que a palavra é essa, é dependência de Deus mesmo. E quando a gente olha para trás, a gente vê que o nosso trabalho, de fato, é descansar no Senhor em todo o tempo. Porque Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, Ele nos ama, Ele cuida da gente, por mais que pareça
que está tudo um caos. Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas e ele sempre cuida dos seus filhos. Então, isso é muito bom. É o que nos traz alegria. Na nossa pandemia aqui, a gente teve isso também. Assim, a igreja ficou fechada, não podia entrar ninguém, tinha um número reduzido de pessoas que poderiam servir e a gente fazia culto para cadeira. Foi uma coisa bem esquisita no começo e eu lembro que a gente conversava com a cadeira mesmo e conversava com as câmeras e hoje a gente vê assim os frutos. Transformação na vida das cadeiras, né? Várias cadeiras foram transformadas e hoje são mesas para a glória, brincadeira. Mas assim, a gente entendeu que existia uma igreja além das cadeiras. Essa quebra da quarta parede, que o pessoal fala sobre isso, né? Hoje a gente tem, nas nossas reuniões aqui, 1.200 pessoas sentadas nas cadeiras, que estavam na época, mas 18 mil pessoas em casa assistindo. Então a gente começou ali a se despertar também para que as pessoas estão com o telefone na mão, estão ligadas na internet, estão cultuando conosco e nos assistindo. A gente estava conversando ali, antes, vou mudar de assunto? Então, antes de você mudar, falei. Só falando, você falou uma coisa que me chamou a atenção para uma coisa que eu acho que o Fernandinho é muito de igreja, e a Paula também. Vocês acreditam que foi uma solução linda para a época? Sim. As pessoas continuavam tendo comunhão com a igreja e foi uma solução do que, imagina, não poder, né? A gente fez um negócio muito interessante aqui, porque a gente estava de pandemia, ninguém podia se encontrar, e a gente fez um culto no telhado, não sei se você lembra disso. Sim, claro. Fizemos botamos a banda no telhado da igreja, todo mundo veio de carro, e todo mundo, as famílias, porque só podia ficar a família, né, cara? Então, ninguém podia sair do carro, todo mundo sintonizou ali na rádio o que podia fazer, a gente fez um culto, era o que tinha, né, cara? Tem essas imagens? Tem, sim. Olha aí, olha que lindo. E foi muito bacana pra gente, assim. Tão perto eu quero, mas nada me separa. O pecado não me separará. Então, só que vocês acreditam, aí a pergunta vai para os três, inclusive, que muitas pessoas, depois da pandemia, gostaram dessa ideia de ficar assistindo culto online e parar de vir para a igreja. Muitos começam, tipo, cara, foi tão bem, Deus me tocou. E teve uma galera que migrou para o culto online e não voltou para o físico. E qual o problema disso, na opinião de vocês? Eu acho que igreja é estar junto, né? A gente está junto, né? Isso é um fato. Eu acho que a questão das câmeras de você transmitir é um recurso para aquele que talvez realmente não pode, talvez no hospital, às vezes em casa, que está doente, está enfermo ou está trabalhando, né? E pode ligar um aplicativo para poder ler. É um recurso, né? Mas a igreja está junto. Eu acho que a gente tem que realmente priorizar essa questão, né? Inclusive uma canção do álbum novo, que é Prefiro Estar à Porta da Tua Casa, fala sobre isso, que realmente foi um dia que a gente estava na igreja no Rio e o pastor falou exatamente sobre isso. Falou, olha, eu sei que é bom, às vezes você está lavando o louça, você está vendo culto, ou está deitado e não precisa estar ali ligado na TV, mas realmente precisa a gente estar junto. Eu acho que não é uma prioridade a gente estar junto. E quando o Samuel estava falando, eu já pensei sobre uma outra questão que eu queria aproveitar e falar. Esse tempo, a gente teve que se preparar muito, né, de estar diante das câmeras. Pessoas que não falavam muito para as câmeras passaram por um treinamento de câmera, de se preparar ali para filmar, para ficar bonitinho. Só que isso foi muito bom. Eu acho que para um tempo futuro, cada vez mais as pessoas precisam estar preparadas para isso. Só que existe um outro agravante, que eu acho que é a ênfase no performático. Então, eu acho que isso trouxe para nós na igreja essa preocupação performática no palco, no altar. Uhum. E na adoração ali, quando a gente falou do santo, de toda aquela situação, e que a gente com tudo preparado ali, 80 pessoas no palco para fazer o melhor para as pessoas, e de repente, cadê o público? E Fernandinho é muito disso, de igreja, né? Nós somos, de cantar com o povo e tal. E agora, como é que vai ser? E de repente a gente se vê realmente diante daquele que era a única pessoa que precisava receber a nossa adoração. E eu acho que todo mundo ali no palco, você estava lá, eu acho que você percebeu que todo mundo ali ficou em choque, assim, sim. Nossa, não vai ser mais aquilo que a gente planejou, a banda, a orquestra, o coral. E quando você botou as 3 cadeiras, aí mesmo que, nossa, é só para ele isso tudo aqui, né? Através dele, por meio dele, para ele. Só que eu vejo que, infelizmente, se a gente não tiver uma dose para isso,
eu não sei onde a gente vai parar, sabe? Então, eu acho que precisa trazer isso, essa espontaneidade de novo, esse quebrantamento, a alegria na celebração, o choro realmente no momento que precisa, a consciência de para quem a gente está cantando, para que aquilo tudo. Então, a gente precisa realmente continuar fazendo o melhor. Deus espera isso de nós, a gente fazer o melhor, mas ter esse cuidado da performance, que a gente costuma dizer, para ter o cuidado da performance não inibir a unção. E o que a gente está vendo cada vez mais é isso. É a unção sendo inibida por uma performance, por um perfil artístico, né? Então, eu acho que a pandemia, nós tivemos esse momento que todo mundo se preparou, conseguiu oferecer o que tinha que oferecer, mas, ao mesmo tempo, a gente carregou esse cenário novo que é perigoso e a gente precisa saber quem que a gente coloca no microfone para liderar a adoração para o povo, né? Você sabe que eu estava pensando que a pandemia ela trouxe vários problemas e várias soluções para a igreja também. Uhum. E eu tenho percebido que cada vez mais a nossa adoração está mais triste, né? A gente estava falando sobre isso. As músicas estão cada vez mais lentas, cada vez mais tristes. E eu não sei se isso é um reflexo do que aconteceu ou se é tipo um novo jeito de fazer da igreja. A igreja ela parou de celebrar, não tem mais a celebração da presença do rei ali. Muitas vezes está falando muito das suas dores, do seu choro, daquilo que Deus não fez, que pode fazer, a esperança. Fica só na esperança, não desfruta do que está preparado, né, Fernandinho? O que você tem experimentado aí, que você está conhecendo as igrejas? Eu continuo acelerado, assim. Eu penso assim que eu não sei de fato dizer o que aconteceu, o que está acontecendo, mas é que eu não quero ser saudosista, né, de falar que há 10 anos atrás que era isso, era aquilo outro, mas a gente tinha as duas coisas, tinha as coisas agitadas de celebração e também tinha as coisas, né, acho que hoje ficou uma ênfase muito nessa coisa de um pouco mais lento, né, um pouco mais devagar. Eu sinceramente não sei o porquê, não sei por que isso aconteceu. Não sei, eu estou procurando resposta ainda assim para dizer assim por que isso é tanta ênfase nessa coisa assim tão para baixo, melancólica, né? Melancólica, né? Tão down assim, uma coisa que você ouve. Esse dia eu estava ouvindo uma canção dentro do carro, falei assim, nossa, começou a me passar mal, comecei a passar mal. Eu pensei, cara, é um negócio tão para baixo, né? Doloroso, aquela coisa, aquela voz, sabe, aquela coisa assim, arrastada. Eu falei, meu Deus, é demais, né? Eu não sei dizer o que é, sinceramente, eu não sei, né? Mas que Deus tenha misericórdia, traga a luz e traga a direção. Mas é por isso que estamos montando aqui no podcast do Balaio a escolinha do Fernandinho, o Divan, nosso professor. Cante como o Fernandinho, Divan, só para as pessoas entenderem. Eu não vou cantar antes de responder essa pergunta. A Sirlene que mandou aqui essa pergunta. Ele não terminou de responder. Não, você vai ver. Ela falou como você lidar com as suas imitações da internet. A Sirlene perguntou aqui. Não, tem um, inclusive, que é maravilhoso. É de uns caras que ficam... Acho que ela tá falando disso. Os dois, eu conheço. É maravilhoso. Eles são demais. Bota um trechinho, só pra gente falar. Olha esses caras, velho. Quero uma pizza de calabresa com muita cebola e muito queijo. Quero sim um X-Tudo e uma Coca-Cola. Um X-Tudo. Pelo amor de Deus. Ô, Alex, como é que você reage isso aqui, cara? Tem que trazer isso pessoal aqui. Como é que você, quando chegou pra você esses dois caras cantando no hambúrguer, não sei o que e tal? Paula que me mostrou, né? Então, assim... Ela te mostrou bravo ou te mostrou achando engraçado? Não, eu acho o máximo. Ela acha maravilhoso. Ela falou, vou responder eles aqui, não sei o quê, blá, e tal. E você, como é que você... Eu levo de boa, assim. É a mesma cara, né?
Eu sei. Aula de como cantar com o Fernandinho. Não é aula, Alex. Dá um show. É porque você imita quem você admira, entendeu? Por isso que eu nunca vou te imitar, tô brincando. Fernandinho com o Michael Jackson junto, cantando louvor. Não, que isso, Alex? Vai, cara, vai, vamos. Seu momento. Hã? Seu momento, pô. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Descer nesse. Eu creio. Mais ou menos aí. Alex, outra pergunta aqui também, ó. Participação que o Fernandinho fez da música. Eu não sei. Meu inglês hoje, Fernandinho, não tá muito legal, não. Ontem tava até. Hoje. Tava até bom. Da música The Blessing. Da Passion. A participação que você fez com uma canção que você gravou. Nosso amigo Johnny mandou essa minha pergunta aqui. Foi justamente na pandemia. A gente estava no Rio de Janeiro e o pessoal da Passion estava em Atlanta, e todo ano eles fazem essa coisa da virada, né? Um congresso muito forte que eles têm durante anos. E a gente sempre vai, e dessa vez também não pôde fazer esse grande encontro. E aí eles fizeram, a gente lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e eles em Atlanta, a Kelly Job cantando de Atlanta e eu cantando do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Foi muito O pessoal tá vendo um pouco as imagens aí também. Maravilhoso. Maravilhoso. Que no podcast a gente fala e mostra. Ô Paulo, você tem uns momentos das apresentações que você tem uma participação muito importante. Você pega a Bíblia com muita autoridade. E essa Paula, magrinha, pequenininha, que fala devagar, de repente ela pega a Bíblia e se transforma. Você vira um super-herói ali, como aquele super-herói que entra e vira, e se transforma, e você vai com uma autoridade. Fala um pouquinho desses momentos que são tão incríveis, tão emocionantes e tão verdadeiros assim. Peraí, essa resposta daqui a pouquinho, mas antes eu quero te falar da Martins Development. São nossos parceiros aqui do podcast do Balaio, mas eu não estou aqui só porque são nossos parceiros não, é porque realmente é uma dica maravilhosa de investimento. Você gosta de investir no mercado imobiliário e principalmente na América, onde tem crescido demais a taxa de faturamento, de crescimento. Pra vocês terem uma ideia, a Martins Development, eles têm um projeto maravilhoso de casas que você pode investir. Com 8 meses você tem um retorno do seu investimento de 20% a 24%. Você tem noção do que é isso? Você bota uma grana, com 8 meses essa grana volta com mais 20%, talvez 24%. Gente, eles são demais mesmo. Eles têm crescido muito porque a entrega é maravilhosa, a qualidade é maravilhosa e o lucro tem sido incrível. Você quer saber um pouco mais? Dá uma sacada no que eu estou falando. A Martins Development, olha aí. Melhor do que saber no que investir é saber o melhor momento de investir. E se você se interessa em investir no mercado imobiliário aqui no estado da Flórida, o momento certo é agora. E eu vou te falar o porquê. Hoje nós temos a promessa do governo federal que eles irão reduzir a taxa de juros, porque o estado da Flórida tem um déficit habitacional de 550 mil moradias. Então nós temos mais ou menos 550 mil famílias hoje que perderam o poder de compra. O governo federal já está dizendo que provavelmente entre setembro e dezembro a gente vai ter uma redução na taxa de juros de mais ou menos 1%. E se isso acontecer, segundo os pesquisadores, o mercado imobiliário vai ter uma valorização de média de 10% a 15%. Aqui na Martins, nós já, nesse mercado atual, já oferecemos um retorno médio de 18% a 23% para os nossos clientes. Agora, logo na saída do Covid, quando a taxa de juros, mais ou menos 3 anos atrás, caiu lá para 2%, 2,5%, eu tive clientes que receberam um retorno de mais de 110 mil dólares. E o porquê disso? Por causa dessa modificação da taxa de juros. E se você investir agora, você também vai surfar essa onda. Quer saber mais? Entre em contato conosco, eu vou ter o maior prazer de te explicar como isso tudo funciona. Gente, vamos investir, o momento é agora. É exatamente isso, verdadeiro, porque eu, pela minha personalidade, eu não conseguiria fazer isso, né? Mas a Bíblia foi sempre algo de muito valor na minha vida, sempre. E interessante é que lá atrás, eu lembro uma situação aqui nos Estados Unidos, que Fernandinho falou assim, eu quero que você dê uma palavra nessa canção. E a canção não tinha nada momento para isso, não. E eu lembro que o Ricardo Bortella estava nesse dia com a gente, e eu ministrei ali, nem eu imaginava fazer aquilo. E o Ricardo, no final, falou, ele deu uma palavra para mim e falou sobre isso, que era uma leoa né, ministrando. E depois de uns anos, o Judson, ele pediu a uma pessoa, acho que foi a Cris,
que compartilhasse comigo um sonho que ele teve comigo. E isso eu trouxe para mim assim, eu não sei se ele se lembra disso. Era um sonho, vou contar mais ou menos, eu sou muito ruim de lembrar das coisas. Mas era um sonho como se eu estivesse na piscina e eu tivesse que gerar. E Fernandinho me ajudaria nesse processo. Então eu entendi que algo estava fluindo nas águas, assim, no espírito, sabe? Entendi. E então é isso. Na canção Caia Fogo, por exemplo. Quando ele explicou, porque eu não entendi nada. Tipo assim, tava na piscina, já imagina você de maiô, de óculos escuros, não, tomando para. um abacaxi. Gerando dentro do Espírito Santo. Gerando algo, e eu entendi que algo que seria no espírito, né? Você é mais crente, né, Samuel? Você entendeu isso, obrigado, né? Achei profundíssimo. Depois entendi, velho. Mas é isso, eu acho que eu não me expliquei bem, mas... Eu fiquei bem confuso, assim. Quem é crente entendeu, quem não é... Esse irmão. Por falar nisso, gente, a Paula é minha instrutora de linguajar. Explica isso aí, Paula, pra gente. Pode contar. Conta você, Ó, Fernandinho. O Fernandinho, é porque o Alex é o seguinte, ele tem um problema muito sério com inveja. Tinha, com inveja. Porque o Samuel... Mas foi ontem, né? Porque foi ontem, então. Não, hoje, meio-dia. O Samuel, ele é o criador dos 3 palavrinhos, né? E o Alex, com muita inveja, ele queria criar o Ministério 3 Palavrão. Por isso... É porque é o seguinte, eu tenho uma dificuldade... Você vê. Eu tenho uma dificuldade. Tinha dificuldade de usar algumas palavras que a Bíblia fala torpes, né? E você verbalizava com muita veemência. Palavras até para elogiar, você elogiava com muita... Até para elogiar, eu usava palavras que não se poderia usar numa mesa de família. E isso não é um problema só meu, muitas pessoas têm essa dificuldade, inclusive o Fernandinho já teve essa dificuldade. Mas quando ele era criança, né, querida? Essa parte eu quando conto. Ele tinha 4, 5 anos de idade. Eu conto. Não, conta a sua parte. Não, é isso. Aí às vezes escapa. Aí eu preciso mudar e tentar que eu tô... Sabe como melhorei? Boa demais. Tá fazendo jejum. Não, fala sério. Eu tô sem falar. O Alex fez jejum de palavra feia. Aí ele ficou mudo, né? Não, tô brincando. Não é sério. Aí um dia eu tava com o Fernandinho Paulo no show do Petra. Não foi? Aí eu tava com o telefone e tal. Que foi um show bom pra caramba, né, Alex? Aí eu comecei a falar... bom pra caramba. Aí eu comecei com alguém no telefone e usei umas palavras... Chulas. Aí a Paula, desliguei, a Paula mirou em mim, ela veio com as garras dela na minha cara, assim, mas me lenhou. E aí eu fiquei meio sem graça na hora e tal, falei, tá certo e tal. Mas me marcou, porque eu falei, cara, a Paula é muito discreta, ela é muito na dela. Pra ela falar, porque o negócio tá feio, né? E verbalizar, é óbvio que isso é algo que já deve incomodar ela há algum tempo, porque a gente já se conhece há muitos anos. E ela falou assim, quer saber? Quanto tempo, Alex, já de caminhada aí com o Ministério Fernandinho? Não, desde do Ser de Justiça dá o quê, amor? Paula que é boa de data. 2007, eu acho. Quase 20 anos aí. De Fernandinho, não, eu vou te falar, mas do balaio já foi antes, quer dizer, isso eu comecei a caminhar produzindo, mas a gente já, né, desde o início lá mesmo. O primeiro DVD do Fernandinho, cara, eu assisti ele inteiro. O Faz Chover, né? Faz Chover. Eu lembro. Foi Abundante Chuva. A Abundante Chuva foi depois, né? Abundante Chuva, tá vendo? Que eu conheço. Ah, chuva! Fala, vamos lá então. Fala sobre... Aí eu queria agradecer a Paula, porque depois que ela puxou minha orelha, eu fiquei ainda mais atento. Estou me esforçando muito e tenho conseguido. Melhorou muito mesmo. Pra caramba ficar sem falar palavrão. É isso aí. E conta o lance do Fernandinho. Na verdade, já tem tempo que eu quero te chamar a atenção. Né? Eu sei, eu percebi naquele dia. Então. Foi claro que estava entalado. Mas assim, eu vou contar o nosso testemunho, a nossa experiência. Você também falava então? Não, querido, eu não sou disso. Não, ela não é disso, não. É pura. Mas quando a gente começou a namorar, eu falei, a gente era... Paulo xingando. Bobo. Seu feio. Incircunciso. Sem graça. Sem noção. Mas quando a gente começou a namorar, quando a gente se conheceu, o Fernandinho chegou, devia ter uns 10 anos, 12 anos, não sei. E ele, assim, de 10 palavras, 9 eram palavrões. Você sabe disso? Uma vez eu vi ele comentando e me chamou muita atenção. Eu vi um testemunho dele em algum lugar ele falando sobre isso. Foi numa live com o Ezenete. E aí Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu, assim, realmente não sei como que a gente começou a namorar, porque aquilo para mim era uma ofensa, era um horror, né? Não condizia, porque os amigos falavam, com a Paula não namora a Paula não, pelo amor de Deus, para me poupar, né? Mas aí
ele uma vez falou comigo assim, eu não consigo, porque a minha família vem de uma região que isso é comum. E eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, não existe isso comum. Isso é comum para quem não é nascido de novo. Boa. Porque se você é nascido de novo, a sua cultura é o reino. A sua cultura não é nordestina, a sua cultura não é carioca, a sua cultura não. Sua cultura é do reino. Você já começou a mandar nele no namoro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas certo. Foi bom, né? Foi boa uma mudança. Você manda até em mim, não vai mandar no seu marido. Então, a palavra diz, acho que é em Colossenses, despojai-vos da ira, das palavras torpes. Então, assim, se a gente está cheio do Espírito, existem muitos outros pecados que eu cometo, mas o palavrão é um pecado que é algo que a gente pode abrir mão, porque eu acho que isso, seja por tristeza, por alegria, por raiva, eu acho que não faz parte daquele que tem o Espírito Santo, né? Fernandinho, fala então para quem está nos assistindo que tem a mesma dificuldade. Como que você, um homem de 10 palavras, 9 era palavrão, conseguiu ter um linguajar santo, assim, cristão? Né? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está errado, que a gente tenta encontrar desculpa e a gente tenta justificar, né, de várias maneiras. A gente precisa reconhecer que está errado e a gente precisa se encher da palavra de Deus, né? E eu realmente sei que é complicado para quem está ouvindo, né, e passa por esse problema. Eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema com nada, mas esse era uma coisa assim, se eu estava feliz, eu xingava, e se eu estava apurrinhado também, eu xingava. Então, assim, era um negócio louco. Eu não quero espiritualizar muitas coisas, mas acho que quanto mais você vai falando palavrões, você está chamando demônios para aquele momento ali da sua vida, entendeu? Para estar ao redor. Assim como sua boca abençoa, você também amaldiçoa. Então você às vezes está se amaldiçoando. E eu lembro uma vez eu trabalhando e com um amigo meu, e chegou no final do expediente, ele olhou para mim, emocionado, falou bem assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, Josias, a gente trabalhava junto, ele falou bem assim, você não xingou uma vez hoje. E aí eu peguei, olhei para ele assim, falei assim, você está falando só para me agradar, você está falando só... Ele falou, aí ele ficou assim emocionado e falou, não, cara, diante de Deus, você não xingou uma só vez. A manhã toda você não xingou uma só vez. E aquilo me deu um susto, porque era algo tão comum que eu não sentia se eu estava xingando ou se eu não estava xingando, que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou sendo curado disso e tal? E aí fui, tendo testemunhos de pessoas, e isso foi uma luta muito grande, e realmente eu creio que Deus liberta, né? Deus, ele não só nos perdoa, mas ele nos liberta. E se você passa por essa dificuldade, reconheça que você está errado e peça ao Espírito Santo, e se encha de Deus e peça ao Espírito Santo para poder remover isso da sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então nós somos uma obra em aperfeiçoamento e Deus, ele quer fazer isso, ele quer que a nossa boca seja realmente para abençoar, para realmente falar coisas boas. E amor, desculpa, Alex. Não, fica à vontade. Uma coisa que nos chocou muito quando a gente chegou no Rio, em 2010, 2012, eu acho, sei lá, 2014, perdão. Faz bastante tempo, né? E quando a gente estava andando no local onde a gente morava, no campo de futebol, lembra, amor? A faixa que estava escrito, proibido palavrão. Nós lemos aquilo e falamos assim, são ímpios. Uhum. São pessoas que não têm o Espírito Santo e elas colocaram uma faixa aqui. E nós, que estamos na igreja, a gente está usando palavrão. Por que eles entendem que isso não é algo que é favorável para nós, para o homem, né? E vários programas de televisão, o que acontece quando a pessoa fala um palavrão? Pi. Por que não? Porque deixa aparecer, normal, é bom. Então, isso nos chocou muito, principalmente a faixa lá na cidade do Rio de Janeiro, né, que a gente ouve tantas coisas assim, mas podia adaptar tanta o pi, né, liberdade. de falar palavrão? Pode dizer. Imagina, mas aí Carla vai ficar do seu lado, pi, toda hora. Não vai dar não. Fernandinho, você falou que você nunca usou droga, mas eu tenho provas que você já consumiu oficina G3, como é que é isso? Eu amo oficina G3. Eu também. Eu não gosto. Muito. Deixa eu te fazer uma sobre isso. Ouço desde que eu era criança. Você... Juninho Afran, tá velho mesmo, hein? Aliás,
Por falar nisso, em breve, nós vamos falar aqui de projetos futuros. Tem um projeto maravilhoso que Fernandinho e Juninho Afran juntos. Meu Deus, vai ser muito rock and roll. Depois te conta isso aí melhor, né, Juninho? Falar em projetos futuros, tem uma pergunta sobre isso aqui. Aliás, Juninho aqui, ó, podcast aqui, viu? Vem. Fala, aqui, você é uma referência musical para todo mundo que tá começando na vida musical da igreja. Os caras que... Os meninos, a gente vai no link aqui, todo domingo toca Galileu, os meninos gostam demais. Mas você tem as suas referências também. Eu acho que uma vez eu ouvi você falando sobre a música secular. Eu queria que você falasse sobre isso aqui para o nosso público, de onde vêm suas referências e o seu lance com a música secular. Calma aí, mais um intervalozinho aqui. Vai responder agora essa pergunta nossa, mas antes, quero te dar um toque de mais um outro patrocinador nosso que é sensacional. Estados Unidos. É muito importante que você venha de forma legal. Como turista, visto de estudante, green card, qual que é a sua situação? Eu sonho em ir para os Estados Unidos. Você sonha o sonho americano de vir viver nessa terra, trazer para sua família uma boa educação, uma boa qualidade de vida, mas não venha da forma errada. A gente vê tantos imigrantes de forma ilegal, é muito complicado. Agora, para chegar aqui e ter a documentação num país de primeiro mundo tão correto, tem que ter uma empresa segura que vai te dar todo o caminho, toda a orientação. E a AG Immigration, que fez aí, ó, a minha família, do Divan, também o Samuca, vários amigos, foi exatamente a AG Immigration, Rodrigo e Aleda, profissionais super capacitados. Quer tirar alguma dúvida? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Então vou tentar dividir em duas partes para tentar explicar muito bem, porque depois as pessoas pegam isso e faz uma... Vamos pegar, né? Uma frase ou outra. Sempre faz uma loucura. Primeiro, que eu não tenho nada contra quem escuta, e eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas posições, mas eu sei sentar na mesa com pessoas que têm posições diferentes, e eu respeito as pessoas, e eu não me acho melhor, porque eu tenho essa ou aquela. Você me conhece mais intimamente, sabe disso. A questão A nossa amizade é uma prova disso. E por exemplo, as minhas referências hoje, né? Se você pegar meu celular, você vai ver Petra, Bride, White Cross, Mike W. Smith, Steve Kurt Chaplin, Passion, Bob Fitts, Priscila Alcântara, J.A. CGA. Você vai ver, são essas pessoas. Eu procuro sempre guardar essa energia de quando eu ouvi essas coisas quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Então, semanalmente, hoje mesmo eu ouvi de manhã, eu ouço esses mesmos álbuns, esses álbuns que marcaram a minha vida, né? Então, é uma maneira de eu, como compositor, me manter sempre naquela linha, naquela coisa ali. Isso é uma questão da música secular, eu sempre ouvi. Então, eu entendo quem escuta e realmente porque eu estive desse lado, né? Então, eu entendo perfeitamente. Só que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se essa página já virou, por que eu quero voltar a ela de novo, né? Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está indo lá no monte orar, quando a gente está passando por aquela prova, passando por aquele vale de ossos secos, quando a gente está passando no vale da sombra da morte, a gente não lembra de música secular. A gente lembra das músicas lá. Até quem não é do reteté, lembra do reteté. Sim. Quem está passando perto de um divórcio. Então a gente sempre se apega nas coisas que nos aproximam realmente de Deus. Então, assim, meu filho está aqui. Eu nunca virei para meus filhos e falei bem assim, vocês são proibidos de ouvir. Agora, eles, quando viajam com a gente, né, amor, e eles têm acesso às minhas senhas, tudo, eles ouvem louvor. E é isso que, quantas vezes eu viajando, a gente escuta os louvores e eu choro, e Paula chora, e a gente fala, olha essa canção, olha isso. Então, isso é a nossa casa, isso. Então, eu acho assim, se eu faço canções para a igreja, eu tenho que consumir igreja. Se eu sou pagodeiro, eu tenho que ouvir pagode, né? Então eu tenho que fazer aquilo ali. Então, se essa música
chamada secular não faz parte da minha vida, eu também não me inspiro com ela. Mas eu tive uma experiência, e aí é muito, muito importante as pessoas saberem que a minha experiência ela não pode virar uma doutrina, né? Ela serve para despertar para algumas pessoas. Eu ouvia muita música secular, eu ia a vários shows, a gente namorado, a gente ia a shows de bandas, Paralama do Sucesso, Cidade Negra, Tim Maia, vários shows a gente ia. E eu nunca vi nada de errado. Eu nunca fiz nada, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me droguei. Eu ia lá, ficava ouvindo o baterista tocar, né? E era isso que me divertia. E eu estudava, meu instrumento, na verdade, é bateria. Então eu estudava muito bateria, eu passava horas ali. E teve uma época que eu comecei a estudar jazz e ouvia muita música instrumental. Eu sempre ia dormir ouvindo música, todos os dias. Um certo dia, eu, como de costume, ouvindo lá os meus CDs, eu acordei como se alguma coisa estivesse apertando meu pescoço e como se estivesse em cima de mim. Mas era um negócio louco, eu não sei descrever o que era. Eu levantei, fui me arrastando até o banheiro e eu suava de uma maneira que eu nunca aconteceu na minha vida. Eu pegava a toalha, eu enxugava, eu jogava água. Eu tirei a camisa, eu jogava água em cima de mim, eu me enxugava e eu não parava de suar. E eu ficava olhando no espelho o que estava me apertando. Era uma coisa apertando meu pescoço, sufocando meu peito. Eu voltei para a cama, me segurando pela parede. Era uma coisa assim, parecia uma coisa louca, que eu não sei descrever o que é. Quando eu sentei na cama, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tirei o que eu estava ouvindo. Era Pablo Vittar. Era uma banda, porque muitas vezes as pessoas falam bem assim, você tem que selecionar a letra. Mas era instrumental. Era um instrumental. Não tinha nada de letra. Não tinha nada de letra. E aí eu coloquei, tirei. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei um álbum. Paulo ouvia muito louvor na época, né? E eu coloquei um louvor, cara, diante de Deus. Quando eu dei um play, não começou nem a cantar a letra. O primeiro som que eu ouvi, aquilo que eu estava sentindo, como instalar esse dedo. Acabou. Aí eu fiquei desesperado. Eu voltei pro banheiro, comecei a olhar pro meu pescoço, apalpar meu peito. Eu falei, cara, o que é isso? E olhando para dentro da casa, eu fiquei meio louco assim, e respirava, botava a mão no meu peito assim, cadê aquele negócio que estava me apertando, cadê o negócio no pescoço? E ali eu ouvi assim, o Senhor falando para mim, falou, olha, tira tudo que você tem aqui dentro da sua casa. E eu tinha álbuns, eu sou de 73, eu tinha álbuns de 1970, do Rush, de várias bandas, de coleção, de LP, coisas assim que hoje... Na época dos anos 80, anos 70, tinha tudo aquilo ali, era pilhas de álbuns, né? de LPs e tal, de vinil. E aí eu levantei Paula, acordei Paula, falei para ela o que tinha acontecido, a gente orou na hora. Quando chegou de manhã, eu peguei tudo, coloquei dentro de uma caixa. E eu lembro, como se fosse hoje, era de manhã, eu falei para Paula bem assim, eu falei, amor, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é uma história, entendeu? Tem uma história aqui dentro. E não serve para mim, mas eu posso dar para alguém. E eu lembro que ela virou para mim e falou bem assim, meu filho, se não serve para você, não serve para ninguém. Joga isso fora. Olha o que aconteceu ontem. Joga isso fora. E eu joguei isso fora. Desde esse dia, que já faz muito tempo, mais de 15 anos, eu não tenho prática, bem mais, né? Eu não tenho prática de ouvir, assim, eu não pego, até mesmo, eu ouço assim no aeroporto, assim, vejo um clipe, uma coisa, está na televisão, eu vejo, mas eu não sei procurar, eu não sei hoje quem são os caras, por exemplo, sei lá, quem é o cara hoje que substituiu Will Chu, não sei o quê. Eu não tenho essa familiaridade com os artistas, com as coisas, né? E muitas vezes, a gente morando no Rio, via lá Rock in Rio, olhava o nome, quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, assim, eu não sei quem são, eu não acompanho, né? Tem uma experiência que a gente foi num show de MPB, um cara, os magos da MPB do Brasil, ele inclusive está vivo. A gente começou a ganhar um dinheiro, recém-casado, começamos a ganhar um dinheirinho, né, e tal. Aí fomos pro teatro recém-aberto lá em Campos, Trianon. E a gente comprou, né, eu e Paula, botamos a nossa roupinha bonitinha, chegamos lá.
Aí o cara tocou a primeira música, tocou a segunda música, um cara fabuloso. Quando foi na terceira música, ele pegou e parou de tocar, ele aí começou a bater assim no violão, se estremecer todo e falou bem assim: agora a gente pode começar o show porque ele chegou. Cara, quando ele fez isso, eu lembro que Paula botou a mão na minha perna e falou bem assim: amor, esse cara tá possesso. Ele chegou, então nós vamos vazar, né? Esse cara tá possesso, vamos embora. E eu assim, não, amor, a gente pagou o ingresso, né? Vamos ficar aqui. Meu amor, vamos embora. Olha isso, olha o olho do cara, olha isso. Olha o que esse cara acabou de falar, né? Então, assim, torno a dizer, esse assunto é um assunto que rende 1000 podcasts, né? E muita gente fala, mas a sua música parece com não sei o quê, a sua música parece com... Cara, a música ela tem ali dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que você distribui essas poucas notas com milhares de melodias e milhares de ritmos. Se eu pegar um ritmo... Eu boto tanto uma música dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Então, assim, eu não tenho familiaridade. E te digo mais, hoje eu recebo vários convites para ir para camarote de grandes artistas internacionais. Eu não tenho prazer. A música, para mim, ela está inteiramente ligada à unção. Então, eu tenho prazer de ouvir a canção. Quando eu coloco dentro do meu rádio, aquilo toca no meu espírito. Massa. Esse é o meu prazer. Eu tenho prazer, embora eu goste de ver as guitarras, de ver os baixos, de ver isso, aquilo tudo, mas o que me traz realmente, que me toca, né? Tipo assim, cara, o que você gosta de ouvir? Jason é um cara que eu amo, não tem nada a ver com o meu estilo. Então, assim, são coisas realmente que tocam no meu espírito e me quebrantam. Isso é o que me traz. Eu não tenho hoje prazer de ir para um show, assim, eu não vou e não iria por conta da experiência, da convicção que eu tenho, mas hoje também por conta de que eu olho e falo, não me enche, entendeu? Não me enche. Tem duas coisas em comum com a Sara Shiva: não escuta a música do mundo e tem uma resposta de meia hora, né? Igual a Sara Shiva, ninguém aguenta. Conheço, corte grande. Agora, deixa eu falar um negócio aqui, Fernandinho, você tá falando uma coisa aí, agora falando sério. Você me conhece, sabe que eu escuto todo tipo de música. Porém, eu tô repensando isso, cara, porque aí eu queria dizer para você que também acha, não tem nada a ver, isso é a experiência do Fernandinho e tal. Vamos lá. A gente esteve com a Sara recentemente, eu falei muito com ela sobre esse assunto, que ela sempre implicou comigo nessa questão. E é tão louco quando você conta essa experiência sua de você sentir algo te sufocando, porque a Sara teve uma experiência exatamente igual, mano. Eu não sabia. É a mesma coisa, do espírito em cima dela sufocando, e ela também é muito firme nisso aí. Aí você se pergunta assim, mas comigo tá tranquilo, não vi, por que manifestou nenhum e outro? Cara, tem pessoas que têm uma relação com a música diferente, que Deus trouxe uma unção, a história da Sara Shiva, da família dela, a história do Fernandinho. Então, quem sou eu para definir com quem que Deus permite que isso aconteça ou não permite, né? Ou que o inimigo, a gente não vai definir isso. Mas eu queria realmente chamar a atenção de vocês para isso. Não ignorem. Eu não queremos aqui ficar fazendo polêmica, nem vou ficar rendendo mais esse assunto, mas eu queria chamar a atenção para você que, igual a mim, achava que isso não tinha nada a ver. E eu confesso que eu ainda estou assim. É porque eu nem pensava nessa possibilidade de parar de ouvir. Eu nem passava na minha cabeça. Eu falei, não, isso é uma bobagem. Eu te confesso que eu estou em stand-by, inclusive evitando bem, viu? Até eu decidir. Mas eu confesso que eu nunca pensei em dizer isso aqui. Já começou parando de falar palavrão, uma coisa de cada vez, né, querido? Parando de escutar a música do mundo. Isso, pronto. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Eu sei que para muita gente isso é um absurdo, como para mim sempre foi. Mas não ignore isso, não. Leve em conta a experiência dos outros. Ninguém está ditando a forma que você deve viver. O Fernandinho contou a experiência dele, ele e a Paula têm a experiência deles. Como a Sara já passou por aqui, foi a experiência dela. A gente quer que você tenha a sua, né? Então, achei massa que ele falou. E é o que eu falei assim, eu não sou aquele cara que... você não pode ouvir isso, sabe? A minha banda tem alguns que escutam, tem outros que não escutam. E eu não tenho essa coisa, né? Cada um tem que ter sua revelação. Sua revelação e o seu tempo. Porque eu entendo, eu não aceito para mim, mas eu entendo quem escuta, eu entendo a defesa, eu entendo a tese,
Ah, porque isso não tem nada a ver, porque música é isso. Ah, a música é igual uma faca, o açougueiro usa para cortar a carne e o ladrão usa para assaltar. Tem vários argumentos e que eu fazia parte de todos desses argumentos, dessas coisas. Tanto é, eu ia e não tinha nada, eu não fazia nada, estava lá. Mas só para complementar, eu vejo assim, ó, eu acho a música muito parecida com a questão do beber e não se embriagar. Em um mundo com o M maiúsculo que nós estamos vivendo, nos últimos dias que nós estamos vivendo, e a gente está aí, as evidências estão aí, cara. Jesus está às portas, entendeu? Já está. Eu pergunto, a Bíblia diz, né? Quem é santo, se santifique ainda mais. E quem é imundo, se mergulhe ainda mais na imundícia. A minha pergunta é o seguinte, nesse mundo que nós estamos vivendo, com tanta coisa, desgraça, com tanta coisa que você fica assim de cabelo em pé. Cara, será que vale a pena a gente tomar certas, será que não vale a pena a gente andar mais distante? Jéssica, por favor, troca para mim lá. Bota água. Aqui, a gente tá falando sobre... Insinuando que eu estou tomando algo que não é água. Ela veio mesmo, aproveita então. Já muito boa essa, hein, Divan? Todo mundo conseguiu entender. Aqui. Gostou da piada? Foi uma piada. Eu quis dizer, foi uma piada. Deixa eu explicar a piada. Eu quis dizer que eu estava tomando alguma coisa, mas é água mesmo. Aqui, eu sou a gente vai compondo canções, eu sempre tenho comigo que para toda arte, para ela acontecer, ela precisa ter um sofrimento. Eu sempre penso isso, cara, você sofreu para poder fazer essa música, você sofreu para fazer esse layout, essa logomarca, do quanto você se deu ali para poder isso acontecer. E você compartilhou sobre as músicas Todos Cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tem outra música que você tem uma história por trás que você possa compartilhar com a gente? Então, tem uma canção desse álbum novo que se chama Estou Procurando, que é uma canção muito especial para mim. Porque foi justamente na época do Covid e o nosso filho estava estudando em Dallas, fazendo faculdade, e estava naquela coisa, os Estados Unidos abriu, mas o Brasil estava fechado ainda, aquela coisa de mandar, né, para ele voltar para estudar, ele estava online. E aí eu lembro aquela coisa, eu falei, poxa, mas ele já está quase se formando, ele precisa ter essa coisa presencial, precisa ter esse contato com os professores, mas aquele medo, né? Todo mundo morrendo. E eu lembro que Paula pegou e falou assim, não, meu filho, mas aí se ele passar mal lá, como é que vai ser? Né? Porque a gente tinha que passar 15 dias em outro lugar para poder... Como é que era o nome? Quarentena. Quarentena. Tinha que passar 15 dias num lugar para poder entrar nos Estados Unidos e tal. E aquilo ficou um peso muito grande. Muito grande. Um peso, um jugo, um fardo muito grande na minha vida, que eu pensei, cara, se eu libero meu filho para lá, meu filho morre. Esse negócio tem gente que tem e não morre, você, né? Uhum. Tem gente que quase morre, como é que eu, longe, até chegar lá, como é que vai ser essa coisa? E eu estava na nossa sala, eu fui pro quarto, eu fui orar, eu peguei o violão. Quando eu peguei o violão, eu comecei a cantar o refrão dessa canção, né? Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Cara, aquilo foi um alívio tão grande e uma certeza de que Deus que cuida de todas as coisas, que é Deus que está na frente. E aí eu saí do quarto, falei com o Paulo, falei, amor, ele vai voltar para lá. E ela falou, mas se acontecer alguma coisa? E eu lembro assim que eu fui bem seco assim, eu falei assim, amor, se ele morrer, é porque ele estava no dia da morte dele. Entendeu? Mas eu tenho certeza e eu tenho paz que ele tem que voltar para lá. Né? E aí Deus acabou de me dar a canção e tal, acabou que ele voltou para estudar e logo na semana seguinte acabou que ele teve Covid, né? E graças a Deus mas ficou bem, foi lá, ficou isolado e tal. Então, realmente essa questão de, eu acho que você tocou em um ponto muito grande, eu não estou aqui fazendo crítica, quem sou eu na fila do pão para analisar, né? Eu não sou analista de composição de nada, mas eu acho que a gente tem que vivenciar. As cartas de Paulo, elas eram escritas de acordo com a necessidade da igreja. Então havia uma necessidade no corpo, o Espírito Santo vinha sobre ele e ele escrevia essas cartas. Olha, está acontecendo isso daí, mas o Espírito...
eu acho que nós, como compositores, nós temos que ter esse reflexo, nós temos que compor aquilo que a igreja está vivendo. A gente tem que, e por isso a necessidade de uma igreja local, por isso a necessidade de você estar vinculado no ministério. Eu sei que esse é um assunto também complicado, né? Essa coisa de igreja, né? Mas realmente de você estar naquela igreja, de permanecer naquela igreja, de estar debaixo de um governo, de uma liderança, para que você possa compor aquilo que você está vivendo ali. Porque isso, para mim, é importante, porque Paulo ele escreve a carta de Efésios, a carta de Coríntios, e se ele fosse escrever uma carta hoje, se Paulo você estaria em qual igreja? Então, se você não está em nenhuma, né? Quando Jesus fala às igrejas em Apocalipse, ele fala a igreja de Laodiceia, ele fala a igreja, ou seja, ele dá um nome para cada igreja. Então, eu acho uma importância muito grande a gente trazendo isso para a composição, de a gente compor aquilo que a gente está vivenciando na igreja. O meu talento, o dom que Deus me deu, não é simplesmente para uma carreira, mas ele é fruto daquilo que eu desempenho na minha igreja local. Eu gostaria muito que as pessoas soubessem a história das músicas quando elas estão cantando, porque eu acho que é claro que cada um que canta a música para si, a música se torna um significado para aquela situação que eles estão vivendo. Mas tem uma ideia original. Mas né? eu gostaria, a gente podia pensar nisso, viu, Alex? De contar a história mesmo. Das músicas, cara, porque isso é tão bacana, né? Você vê que uma canção linda nasceu como essa por causa de uma aflição que passou, né? Essa ideia é muito legal. Última participação, Divan. Última participação aqui do Anderson perguntando sobre projetos futuros. Tem projeto em inglês também, Fernandinho? Rapaz, eu preciso receber o dom de Pentecoste e falar em línguas. Eu estou estudando. Vamos ver. Em inglês, não, mas em compensação, você pode fazer spoiler. Vou deixar você falar os projetos futuros que a gente está para lançar aí. Ó, a gente tem muitos sonhos e a minha oração é uma só. Senhor, se o Senhor está sonhando com isso, que o Senhor providencie as coisas, porque eu não quero fazer as coisas do recurso que Ele me dá. Eu quero fazer as coisas que Ele faça junto comigo, né? Então é gostoso quando a gente vê Deus abrindo as portas, Deus unindo pessoas, Deus fazendo todas as coisas. Então, ideias, a gente tem milhares, né? A gente tem milhares de ideias e a gente vai orando e vai pedindo a Deus para poder fazer. Mas nessa parte assim do spoiler, acho melhor você e Paula, que vocês são mais detalhistas assim do que eu. Fique à vontade, imagine. Então, não tem um projeto em inglês ainda, mas tem em espanhol, né? E agora em agosto, mês de agosto, a gente grava um projeto de hinos com várias participações, quase 10 participações. Mas só um detalhe, antes desse de agosto, foi gravado em junho, no Mineirão, um projeto lá no Ore Comigo, que foi assim, eu acho que foi um momento... O Ore Comigo é um festival absurdo, né? Aquelas imagens que vocês estão vendo aí já estão... É um grande evento no Mineirão, mas o momento que você entrou ali na gravação, gente, foi uma celebração incrível. Foi a primeira vez que o Fernandinho grava em Belo Horizonte, né? Já tinha gravado em Betim, mas em BH nunca tinha acontecido. E é um projeto que também está no forno aí para sair. Mas em agosto, voltando então, um projeto que vai ser numa catedral maravilhosa no Rio de Janeiro, com alguns convidados incríveis. Pode falar. Com os hinos tradicionais, participação de Anderson Freire, Quarteto de Leade, Maria Marçal e outros irmãos mais. Maria Marçal veio para dar uma equilibrada da veiarada, né? Acho que sim, né? Oxe, tá maluco, meu irmão? A turma aí é da... Eu não sei se você sabe que a Maria Marçal, ela não é filha do Pablo Marçal. Verdade. Tinha certeza que era. Um trechinho de uma das canções desse projeto. Só o pessoal saber desde a catedral aí. Você acha que o pessoal vai ter essa nostalgia de pô? Tem aquela canção, né? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu confesso que um dia a gente estava tomando café, numa reunião, e eu fui ouvir algumas canções, né? Acho que foi essa. Foi essa que essa que o quarteto vai participar? Uhum. Meu Deus. Cara, porque a gente tá trabalhando no projeto. E quem que você lembra? Dona Diz. A nossa mãe, né? Como esse projeto vai ser muito forte, cara. Porque essas músicas, para quem tá chegando agora,
talvez ela não faça tanto sentido. Você vai descobrir uma música linda que você não conhece ainda. Você vai ter o prazer de desfrutar de algo tão autêntico, tão original, tão poético, tão profundo, tão... Pode falar, Zão. O interessante é o seguinte, que o Três Palavrinhas, ele funciona muito com isso também. A gente canta canções que fizeram parte da minha infância. A gente fala de memória afetiva, né? E você já parou para pensar que vai chegar o dia que as suas músicas vão ter a memória afetiva? O cara vai falar, cara, eu preciso que você ouça isso aqui, porque quando eu tinha a sua idade, aí já acontece isso, né? Eu já tô sentindo, às vezes eu vi isso aqui, isso é maravilhoso. E, pô, vou fazer um convite. A gente podia, Três Palavrinhas, podia gravar uma música do Fernandinho. Não. Mas você vai parar de enrolar o Fernandinho? Não, né? Três Palavrinhas. A Lagoinha Music é outra escola e a gente já tá resolveu isso aí, cara. Mas eu já tô sentindo isso daí. Às vezes os caras chegam assim, uns 30 anos, assim, falando assim, cara, tira uma foto aqui pra minha mãe. Eu falei, caramba. Faz isso não, cara. Mas a proposta é melhor. Três Palavrinhas com o Fernandinho. Sim, pô. Fazendo uma música com os blues. Vamos fazer? Pra criançada, uma coisa bem legal? Bora. Meu Deus, tá aí. Paula. Você sabe que o Fernandinho tem um projeto para criança? Já né? vi, pô, maravilhoso. Foi o Juliano Castro que fez o primeiro desenho, não foi? Muito. O Juliano que fez o Três, me ajudou a fazer o Três Palavrinhas. O Fernandinho tem tudo a ver com criança, cara. Você vê que ele brincou com criança. Paula, por favor, de novo. Continuar os Você projetos? comentado, é coisa do passado. Então, a gente já tá com... As crianças. Mas ele me chamou para participar de um álbum. E até agora, na verdade, ele já gravou e nem me chamou. Ele já gravou e não me chamou. Não, tá estrela. A música é velha, só que você viu que você gostou da música. Aí nós vamos assumir esse negócio, nós vamos mudar isso aí. Agora que você ganhou o baixo, Fernandinho, dá pra ser ordinário. Gravar com a gente, nada importa mais. Tudo esse projeto aí que vai ser com hinos maravilhoso, com participações incríveis. Agora, em outubro, fala de outubro aí que... Não, tem um projeto praticamente pronto, que é o Diversões. Outro, que a gente já fez um Diversões, mas agora tem um segundo álbum de versões que está maravilhoso, também está praticamente pronto. E o de outubro que a gente grava, que é um projeto sensacional, que vai falar sobre unidade. E nós temos amigos que vão estar com a gente. Fala, amor, um pouquinho sobre isso. Vai ser gravado na Flórida. Vai ser gravado na Flórida. Então, a gente, já há alguns anos, Deus me dá algumas canções sobre esse tema, de unidade, de sermos um. E hoje muito se fala sobre a mesa, né, de ter um tempo de mesa e tal. E Deus me trouxe algo assim, tá, tudo bem, tem um tempo de mesa, mas tem a mesa do Senhor, né, a mesa do Senhor. E, então, assim, e Paula sempre falou comigo, né, falou, amor, guarda essas canções para você soltar tudo de uma vez. E quando eu procurei o Alex, eu falei, cara, eu quero gravar as canções, eu vou fazer os arranjos, a gente vai fazer, vai ficar tudo bonito. Mas eu quero que isso seja mais do que as canções. Eu quero que seja uma bandeira que se levante, mensagem, né? Uma mensagem que realmente a gente fale sobre a necessidade da gente, né? Movimento sobre unidade. Sobre mobilize as pessoas a refletirem, a pensarem e provoque nelas essa questão da unidade. Porque a gente tem essa coisa, né? Como a gente falou agora sobre questão de música, né? Eu não concordo. E vira tudo uma briga, vira tudo uma discórdia, né? Então a gente aprender a... Eu sou diferente, mas eu tenho unidade com você, né? Então, assim, eu creio que existe uma unidade em meio às diversidades do que a gente pensa. É claro que a gente sabe que existem as coisas essenciais e que não tem como negociar, né? Então, é sobre isso que esse álbum vai estar falando e eu tenho certeza que vai ser. Nós estamos em setembro, esse álbum vai ser gravado já mês que vem. Podemos fazer spoiler ou você não quer fazer spoiler? Pode. Não faz não. Fica contando novidade. Que você quer contar. Não faz não. Muito legal. Fala só um convidado. Não, vocês que sabem. Não, fala um convidado e não fala o resto. Convidado de menos, isso é mais fácil. É um programa muito legal, porque aqui a gente pode dar o... Eu ia falar dar o... Foi mal. Aqui a gente pode dar um spoiler, uma notícia. Isso. Tá entendendo, não. Dá o fu, tô fora. Eu acho que quando é assim, tem que levantar a mão e começar a orar. Aqui ninguém dá o fu, não. Por isso que ele tá tudo sabe por quê? Porque é o seguinte, cara. O podcast do Balaio pode ser o primeiro a falar. Eu tenho a oportunidade na mão aqui. Vamos embora falar. Mano, spoiler. Vamos falar. É o seguinte. Fala dos convidados, então. Fala dos convidados. Então eu vou falar como é que vai ser isso. Então, a gente vai estar junto com... Presta atenção. Eu pensei que você ia falar da garagem, que é outro projeto. Não, isso não vou nem falar agora, não. É tanta coisa. Não. Só voltar aqui, Fernando. Não, como ele vai ser gravado... que ainda não... Tá só no... Não, isso ali é outra história. Calma, guarda aí. Fala quem são os convidados desse projeto Somos Um, que vai ser gravado mês que vem, em outubro, aqui em Orlando.
Ana Paula Valadão, Aline Barros, Jefferson Suelen, Juninho Fran, Thales Roberto, Theo Rúbia e tem outras pessoas mais. Né? Mas calma. É que essas outras pessoas precisam do patrocínio do Alex. Tá fácil. Gente, agora que legal. Olha os nomes, vocês viram aí? Lá, Poxa, olha os nomes. Aline Barros, Ana Paula Valadão, Jefferson Suelen, Thales Roberto, Theo Rúbia, Juninho Afran. As pessoas... E olha, a gente vai estar... A gente arrumou uma casa maravilhosa aqui. Vamos ter um tempo de comunhão. Então, na verdade, o projeto não é só música. Ele é meio que um documentário também. E vão ter pastores do Brasil inteiro. Não, cara, é muito spoiler. Mas é aqui que é legal pra contar, porque pra mim ninguém vai estar sabendo por aqui. Muito. Então tá, então vamos falar, já foi suficiente, né? Surpresa. Já foi suficiente. Já viu que na célula dele ninguém pode contar o pecado. Para o pessoal saber que as coisas são maravilhosas. Por enquanto só podemos falar desses projetos aí, mas tem muito mais coisa chegando, né? 2025 e daí vai. Vai ser incrível. Você quer falar do curso também, que o Azaf é nosso patrão? Que tem um projeto que o Azaf, o filho dele, é o nosso patrão. Ele tá ali. Tá aí. Não, saiu. Saiu? Não aguentou. Alguém tem que trabalhar, né? Fala um pouquinho desse projeto também. Então, a Escola Faz Chover, eu tenho chamado de um manual prático para ministros e ministérios. Então, assim, nesses últimos 20 anos, a gente pegou todas as nossas experiências e tudo aquilo que a gente pegou de referência para poder inserir dentro da nossa caminhada, desde o ponto de vista técnico, emocional, estrutural, né? Tem aulas lá de questão de YouTube, questão de como a questão dos convites, a questão da carreira em si, e principalmente a questão nossa devocional, tudo aquilo que foi importante para a minha vida, as escolhas que o Espírito Santo me ajudou a tomar. Então, tudo que foi a nossa vida, né, amor, nesses últimos anos, a gente colocou e a gente chamou outras pessoas que foram referências para a nossa vida na época que a gente está começando, que foram importantes demais e ainda são, e outras pessoas também para complementar tudo isso daí. Tem sido uma experiência muito boa, a gente tem estado muito feliz com tudo aquilo que Deus... Realmente é um pouco diferente para mim, né? A gente está com o violão e está na frente das pessoas, e agora com a mesa tem que estar falando. Mas tem sido realmente muito bom e muito edificante. Mas aí eu vou fazer o papel de Alex aqui. Conta para nós um pouquinho como chegou esse projeto no seu coração. Isso. Tá. Conta um pouquinho que isso não foi algo que você teve só uma boa ideia de fazer uma escola. Quando que isso surgiu? Como que surgiu? O que você ouviu sobre isso? Antes do álbum Faz Chover, que é o nosso... Assim, foi logo lá os primeiros, né? Foi quando as coisas começaram realmente a expandir para todos os lados. A gente foi cantar numa igreja em São Gonçalo, ali perto do Rio. Quando chegou no final do culto, o ministro de louvor, e hoje ele é pastor, me chamou e falou, chorando, ele falou bem assim, olha, Deus me deu uma visão de vocês dois dentro de uma sala e tinha vários ministros e era algo como uma escola. E essa palavra que é importante, ele falou assim, o coração que vocês têm, isso não é de vocês, foi Deus que deu. E essa escola era vocês colocando esse coração na vida de outras pessoas. E eu, como um bom batista, né, falei, amém, tal. Essa coisa de Deus me falou, né? Então eu falei, tá bom. Na época eu falei bem assim, se tiver mais pelo menos umas 2 palavras assim, eu começo a pensar no assunto. Passaram-se alguns anos, eu nem me lembrava mais disso. Eu fui cantar pela primeira vez em Dallas, nos Estados Unidos. Quando chega lá, era uma igreja que era alugada de uma igreja americana. E o pastor da igreja americana estava lá. Estava lá no final dos bancos lá do culto, chegou no final do culto, ele me chama e fala bem assim, olha, eu não te conheço, mas eu estava ali te vendo, as pessoas cantando as suas canções, e eu relutei muito com Deus, e Deus trouxe uma visão para mim sobre você, mas eu relutei muito porque você é cantor, eu vejo que você é bem conhecido, as pessoas cantam as suas músicas, e não tem nada a ver diretamente com música. E eu falei, não, fica à vontade, pode falar. E ele pegou e começou a falar, e falou bem assim, olha, eu vi você dentro de uma sala, e que tinham vários alunos, várias cadeiras e vários alunos, e você, junto com a sua esposa,
colocava e passava tudo para essas pessoas. E aí ele falou a mesma coisa. Que massa, hein? Ele falou bem assim, o coração que vocês têm não é seu, então você não pode guardar para você. Você tem que jogar isso para outras pessoas. E aquilo me assustou. Eu falei, meu Deus, eu me lembrei da primeira palavra. Eu falei, poxa, eu falei na hora. Isso vai... na época eu falei, teriam que ter 3 palavras. Eu fui, né? Não tem nada a ver com 3 palavras. 3 palavrinhas, tá bom. 3 palavras. Cara, passaram assim uns 4 anos, 5 anos, não sei. Eu estava em Curitiba e fui jantar. Estava jantando, todo mundo ali junto com os pastores. De repente vira um pastor, pastor Jamal. Ele me olha e fala bem assim, Fernandinho, Deus me deu uma visão. Eu posso compartilhar? Eu falei, pode, cara. Ele falou, cara, eu estou aqui comendo, não estou nem pensando nisso. Eu vi você dentro de uma sala com várias pessoas e você ensinava essas pessoas o tempo todo. E aí ele pegou e falou a mesma coisa. Ele pegou e falou bem assim, cara, o coração que você tem, esse não é seu. Você tem que jogar para outras pessoas. E é isso que Deus está me falando agora e tal. Passaram esses anos todos. Nosso filho foi para a universidade, se formou e tal. E aí ele veio, né, meu irmão, com essa coisa da gente, por que o senhor não faz um curso? Por que o senhor coloca todo o ensinamento e tal? Na época eu fiquei um pouco relutante, que é tanto curso, é tanta gente querendo ensinar que não tem nem mais aluno. É tanta gente falando, são tantas linhas e tantas coisas que eu ficar calado é até uma poesia. Mas quando ele veio, né, Paulo, a gente entendeu que era realmente, a gente trouxe à memória tudo essas palavras que foram semeadas na nossa vida e a gente realmente entendeu que esse era o tempo e foi aonde realmente nasceu. E a gente tem feito e tem sido um desafio muito grande. E o que você montou, né, de participações aí é absurdo, viu? Engraçado, Alex, que agora, esse ano, na verdade, ano passado, quando a gente começou... Não, esse ano. Eu estava em Brasília ministrando no Carnaval. E aí sabe aquela dúvida? Aquela coisa, eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Esse negócio de escola e tal, negócio de curso, meu Deus. E aquela palavra, você recebeu as 3 palavras e tal. E não tem como, cara, eu fui para jantar, acabou o culto, quando eu estou sentado na mesa, o pastor vira e fala bem assim, olha, tem uma irmã de muita confiança, uma irmã muito piedosa, ela veio e deixou algo, uma carta para você, eu queria que você lesse. Quando eu abro a carta, falou bem assim, a mesma coisa, eu vejo você junto com um grupo de pessoas, e você ensinando essas pessoas, para você não ter dúvida que isso realmente é o que você precisa fazer nesse tempo. Né? Então, assim, realmente Deus confirmando dia após dia que realmente quantas pessoas nós vamos alcançar, nós não sabemos. E quem está nos assistindo agora que for curioso, cara, quero beber dessa água aí que Deus pediu para que você jorrasse. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso? Lá na fazchover.com.br. Faz chover. Eu sou muito ruim. No Instagram tem tem um perfil da Faz Chover que ali tem as informações. Também no Fernandinho Paula, né? Perfeito. Mas a gente queria falar também da conferência, a primeira conferência oficial, né? Porque a gente fez outras conferências antes da pandemia, mas foram encontros que a gente fez em 3 cidades num ano. E agora em novembro, 1º e 2, em São Paulo, em Alphaville, a gente vai fazer a primeira conferência oficial, assim, com o reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, pastor Carlos Elias, que é o Cacau, que é um pastor muito próximo a nós, o Morada, Isaías Saad, Nívia Soares, Ricardo Bortella. Vai ser quando? Daniel Souza, 1º e 2 de novembro, em São Paulo, de 2024. É a primeira oficial, assim, e isso é uma coisa que é só fruto daquilo que a gente tem feito durante anos, né, na igreja local. A gente já fez conferências em vários congressos em igrejas, na nossa igreja local, e agora a gente vai fazer pelo Ministério Faz Chover, que não é uma igreja. Nós temos uma igreja local, né, amor? Não abrimos mão disso. Mas que eu não sou pastor. Você falou da não conferência. Somos pastor. Você falou da conferência. Você falou da conferência, de todos os lançamentos. Anota aí, por favor. Hã? Meu Pix. Mas, pelo amor de Deus. Tá doido.
O negócio tá fácil, não. Gente, o que dizer de um podcast como esse? Papo bom. Que prazer. Deixando as brincadeiras de lado, eu quero dizer que para mim é um prazer enorme caminhar com vocês. Obviamente que cada projeto que eu faço com vocês eu aprendo muito mais. E uma das coisas que eu queria destacar aqui, eu queria ter aprofundado um pouco mais, mas nós temos outras gravações, a gente pode também romper aqui. A conversa renderia muito mais. Mas uma coisa que eu queria destacar, o Fernandinho, já quanto tempo de carreira já, mano? 20, vai mais de 25 já, não vai? Perto de 25. Quase 25. Quase boda de prata aí já. E é muito projeto. Pois é. E o que acontece? Eu trabalho diretamente com o Fernandinho. E eu lembro do Fernandinho no começo. Eu comecei na época do Sede Justiça, que ainda era no começo, né? Já tinha estourado, o Fernandinho já era reconhecido nacionalmente, mas ainda era um começo. Eu acho que antes a gente fez o clipe Faz Chover, do que o Sede Justiça. Foi no mesmo período, mas foi ali naquele comecinho mesmo ali. E o que me chama a atenção? O Fernandinho, depois de todos esses anos, já se tornando um adorador, um artista, né? Já consagrado, a agenda lotada, ele define qual agenda que ele vai atender, qual que não vai atender, já financeiramente muito bem sucedido, muito bem resolvido, e eu vejo o mesmo Fernandinho do início com relação a querer dar o melhor, a querer investir, tirar do bolso e colocar, não é para Deus, eu tenho que fazer o melhor, e eu acho isso muito raro. Eu vejo em você um veterano, um cara consolidado, agindo como aqueles que estão começando. Porque muitos acabam entrando no comodismo, né? O comodismo de que cansei, já fiz, não quero mais, tá bom, tô resolvido, eu fazendo ou não. Eu já tô aqui mesmo e você tem essa... Isso para mim é um grande prazer de ver isso me inspira muito. Eu quero que vocês voltem aqui para te falar um pouco mais, não vou nem render aqui, mas eu quero que depois você fale sobre isso. Quero deixar esse gostinho de quero mais aqui. Vocês moram aqui mesmo, a gente pode marcar outro dia. E eu acho que nós temos muito mais a falar para o nosso público. Vocês têm muito mais a ensinar, um pouco do que você ensina no seu curso lá, trazer aqui. Uma das coisas que eu acho incríveis é esse comportamento de vocês, de nunca se contentar com mais ou menos, sempre querer entregar o melhor. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado por terem participado aqui do podcast. Obrigado, viu, Fernandinho? Eu agradeço. E eu agradeço a Paula por ter te lembrado. Vemos e convenhamos. Mas ele tinha marcado comigo e não vinha, né? É mentira, né? Não, ele mandou uma mensagem assim, você tá lembrado que 11 amanhã, horas né? da noite. Mas esse não é a Paula, mas tudo bem. Eu sei que a Paula manda em casa, direto nela e tudo. Ô, Paula, obrigado, viu, por ter Nada, vindo. prazer. Amo vocês. Deus te abençoe. Obrigado. Muito bom. Samucão, obrigado. Tamo junto, muito bom. Mais uma aula, né, cara? Mais demais. uma aula que tivemos aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Fernandinho. Mais uma vez. Dirvan, para as pessoas nos acompanharem nas redes sociais, como é que faz aí, querido? Podcast do Balaio, nosso Instagram, Podcast do Balaio. Só seguir, mandar, compartilhar. E também no nosso canalzinho aqui. Por favor, compartilhe, se inscreva. Mande para aquele cunhado mala que vai se divertir. Alex, você lembra uma vez que nós gravamos um clipe? A banda era a galera da técnica do clipe. Eu lembro. Vamos encerrar o programa assim, pô. Justiça. Mas tem esse clipe, não é? Tem isso aí. Você não tem, não? Nos arquivos, não? Não sei se eu tenho. Você lembra que era o clipe do Sede Justiça? Seu amigo Marcão. Nós botamos o Marcão pra ajudar o pessoal lá. Foi legal demais. Mesmo, bom, eu não sei se a gente vai achar esse, que a gente fez uma palhaçada lá, mas podemos encerrar com o clipe Sede Justiça, já antigo esse clipe, que nós fizemos um trechinho dele aí, uma das produções que nós tivemos o privilégio. Aliás, vou deixar ele decidir. A gente solta esse ou Moisés em desenho animado, que é um dos trabalhos que a gente fez também, que eu tenho muito, muito orgulho. Tem que ser só um pedacinho, viu? Senão a gente toma um takedown lá do YouTube, né? Um pedacinho pequenininho, pode 10 ser, segundos. Pode ser o Moisés desenho animado, mas eu quero dizer, o álbum que Alex melhor brilhou é o Sede de Justiça. Então, é o que ele menos trabalhou. É que ele menos teve trabalho. Mas... O Sede de Justiça mesmo, vamos lá, roda o trechinho do Sede de Justiça aí pra gente encerrar. Tchau. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia... Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida.